Mais um livro sobre o esquerdismo? Sim, porque é necessário. Mas primeiro a vinheta. Hoje eu vim falar do livro politicamente incorreto da esquerda e do socialismo. Dessa vez não deu para imprimir a capinha, sinto muito. Aqui um importante aviso, tem um outro livro muito parecido chamado Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Mas são dois livros diferentes, de autores diferentes, não é o mesmo livro com o título atualizado, as capas também são diferentes, tudo diferente. Eu vou deixar a capinha desse livro que eu vou resenhar hoje na capinha do vídeo para vocês não se confundirem. Eu vou botar título, editora, tudo isso aqui abaixo, tá? Para ficar fácil de achar. Então, o livro vai falar sobre o quê? Bom, como o título já dá a entender, vai ser um livro politicamente incorreto da esquerda e do socialismo. E aí o autor, a cada capítulo vai ser sobre um assunto diferente. Ele vai falar, por exemplo, de meio ambiente, ele vai falar sobre países específicos como Índia, Venezuela. É um livro que é fácil de entender, independentemente de você ter algum conhecimento de economia ou não. Claro, se tiver, ajuda bastante, mas não é condição sine qua non para compreender o livro. Ele é também, em muitos momentos, bastante divertido, bem-humorado, embora o tema seja duro e muitas vezes, durante a leitura, você sinta indignação ao ver as catástrofes que o socialismo causou. Mas ainda assim é uma leitura, do modo geral, divertida, uma leitura relativamente leve, que eu recomendo muito. E o autor vai falar o que nesse livro? Eu resumi aqui as principais ideias. Ele vai falar, obviamente, contra o planejamento central, e aí ele vai trazer ideias da Escola de Economia Austríaca, falando que, ao contrário do que os socialistas pensam, o preço não é uma coisa objetiva, ele é uma coisa subjetiva. Claro que dentro do preço vai estar a quantidade de trabalho ali investida, o preço dos materiais, mas quem define realmente o preço é o consumidor. Se o consumidor ele não está disposto a pagar pelo preço daquele produto, então o produto não vai vender. E por conta disso, ele vai afirmar que é impossível você planejar, você ter um planejamento central, porque você não sabe o que os consumidores vão estar dispostos a pagar. E aí ele dá um exemplo que eu achei bastante simples, mas bastante eficaz, sobre o leite. Aí ele vai falar, por exemplo, vamos supor que um governo centralizado queira distribuir leite para a população. Você primeiro vai ter que fazer uma pesquisa de quem consome quanto leite, qual tipo de leite, o que as pessoas querem. E muitas vezes a gente sabe, até por pesquisa eleitoral, que essas pesquisas são enganadoras. As pessoas muitas vezes, elas dizem o que elas acham que o entrevistador quer ouvir, ao invés do que elas realmente querem. Esse é só um dos problemas do planejamento central. O outro problema seria você ter toda uma logística para distribuir esse leite, você ter que ficar atualizado com base em mais e mais pesquisas do quanto de leite está realmente sendo consumido, qual tipo de leite. Você tem que ter um planejamento constante para lidar com essas variações do mercado, que numa economia de livre mercado, as empresas se ajustam com muito mais facilidade, coisa que o Estado não consegue fazer. E aí, ele vai dar mostras, por exemplo, de fracassos socialistas como os supermercados e a distribuição de comida na Venezuela, dentre muitos outros. Como eu disse, ele vai falar também da questão ambiental, vai mostrar vários desastres ambientais produzidos por empresas estatizadas em governos socialistas, sejam governos realmente ditatoriais ou governos que tendam ao socialismo, mas ainda sejam relativamente democráticos, que é muito interessante. Eu acho essa parte mais importante do livro, porque ele vai afirmar isso também, o movimento ambientalista, ele se coloca sempre contra o capitalismo. E o autor aqui, ele vai reconhecer
que o capitalismo não tem um recorde assim, 100% de proteção ambiental, mas ele vai mostrar, primeiro, que o movimento ambientalista é também como se fosse um desdobramento do movimento da esquerda. E ele vai mostrar como o socialismo, na verdade, é pior para o meio ambiente do que o capitalismo. O autor vai falar também vamos dizer assim, da mente socialista. E aqui eu lembrei daquele livro A Mente Esquerdista, que vai ficar linkado aqui no final desse vídeo. E ele vai dizer que isso foi uma novidade para mim, que na verdade quem é de esquerda tem uma aversão a riscos. Os esquerdistas, eles estão mais preocupados com controle do que com a redistribuição de riqueza. Se tiverem que escolher entre um e outro, eles preferem o controle. E isso parece paradoxal, porque o socialismo, ou a esquerda de modo geral, eles pregam muito a revolução. Mas eles têm ao mesmo tempo uma aversão aos riscos que o livre mercado traz. E essa revolução, eles acham que eles sabem como vai suceder. E eles geralmente pensam que vão ser eles no poder. Mas não é bem assim. A maioria dos militantes esquerdistas são os primeiros a ir pro Gulag quando a ditadura começa. Mas enfim, onde é que eu tava? Me perdi aqui com essa divagação sobre a ditadura. Mas enfim, voltando. O autor vai falar também, dentro desse tema de mentalidade esquerdista, que um dos motivos dos acadêmicos serem assim tão esquerdistas, que não é um fenômeno só brasileiro não, é um fenômeno mundial, é que eles querem não apenas entender o mundo, eles querem também modificá-lo. Eles não se contentam com entender esse mundo. E os esquerdistas, eles têm uma visão de mundo bastante utópica. Eles querem modificar a natureza humana para o que eles acham que vai ser melhor. Por conta disso, por conta dessa ideia, eles julgam que qualquer pessoa que se oponha é, na verdade, um adversário da humanidade. E isso é muito interessante notar, por isso que eles reagem assim com tamanha virulência. O autor vai mostrar também como as ideias socialistas empobrecem os países. Ele vai pegar o exemplo da Índia, que é bastante interessante. Ele vai dizer que quando a Índia ganhou a independência, eles tinham uma condição econômica e estrutural melhor do que eles ficaram depois que ideias socialistas foram implementadas. E aí, no caso indiano, ele vai criticar muito as ideias do Gandhi, mas ele vai mostrar também o que aconteceu em outros países, como eu já disse, Venezuela, China. Então, é um livro bastante interessante que traz esse panorama global do socialismo, tanto nas ditaduras propriamente ditas, quanto em países que tendem à esquerda, mas não são tradicionalmente vistos como ditaduras. É um livro fininho, são um pouco mais de 200 páginas. Eu li online, dá pra achar, facílimo. Como tem muitos outros livros falando sobre socialismo, esquerdismo e tal, você pode se perguntar, esse daí tá chovendo no molhado, vale a pena ler? Sim, vale a pena, ainda que você já tenha lido vários outros sobre socialismo, porque, como eu disse, ele foca, ele faz um estudo aprofundado de diversos países e ele traz essa questão ambiental também, que eu até agora não ouvi sendo abordada desse jeito em nenhum outro livro. Então vale a pena ler, ainda que seja só por essas questões. Tem outros livros sobre esquerda e socialismo que discutem as questões de forma mais econômica, mas esse aqui também dá umas boas ideias de economia de uma forma simples, mas um ponto positivo, na minha opinião, ele não se atém somente à questão econômica. Como eu disse, eu considero muito positivo. Em relação à questão econômica, ele vai mostrar como é difícil você medir a produtividade de empresas num sistema socialista, e aí ele vai dar o exemplo da União Soviética, como era a produção lá e como ela era controlada, o que é também bastante interessante.
ele vai falar que, ao contrário do que muita gente pensa, o sistema estatal ele beneficia mais os funcionários públicos do que a população de modo geral. Ele vai dizer também que esse sistema de governo centralizado ele vai criar, na verdade, lobbies e não vai beneficiar o consumidor. Ele vai criar simplesmente ali grupos de interesses, mas a população, de modo geral, ela não é bem assistida, bem servida com esse modelo, certo? E ele vai falar também, isso eu considero muito importante, que a questão não é a má administração ou o mau caráter dos governantes socialistas. Ele vai dizer que o problema é do sistema mesmo. Você pode colocar um anjo no governo que vai dar errado. E aqui ele contradiz um pouco aquele livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, que vai ficar linkado aqui também. Eu considero que a verdade está entre um e outro. Faz muita diferença, sim, se o governante é um psicopata ou não, mas eu concordo com o autor desse livro, ainda que seja um anjo, com as ideias erradas, qualquer empreendimento está fadado ao fracasso. Mas eu não descontaria, assim, do jeito que o autor fez, o caráter de quem está no poder, certo? Esse foi meu resumo, minha pequena resenha do livro. Se você já leu ou conhece similares, comenta aqui abaixo, eu quero muito saber. Certo? Se você também tem alguma indicação de filme sobre o assunto, deixa sua dica aqui abaixo. Não se esquece daquele procedimento todo. Deixar o seu joinha, se inscrever, compartilhar, porque isso ajuda muito o canal, certo? Como eu disse, a capinha do livro vai ficar na capinha desse vídeo e eu vou deixar os dados aqui abaixo para quem quiser comprar. Como eu disse, recomendo muito, certo? Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.